Boa noite. Ele vai nos dar um recado, uma mensagem, aliás. E ela fica à vontade, para dizer alguma coisa antes aí. Boa noite a todos. Ontem foi um dia de homenagens, no meio de tanta tristeza, né? E tanta mistura tristeza e alegria, mas a gente nunca esquece um dia como foi o de ontem. Então, para todas as mães, quem são mães hoje, ou serão amanhã, ou já foram numa outra encarnação, né? Então, eu escrevi uma mensagem para as mães. Mãe, quem és tu? Mãe é um nome tão pequeno, mas com um significado enorme. Olhem bem o que diz o dicionário. Aquela que gerou, deu à luz e criou um ou mais filhos. Será que na real é isso mesmo? Para mim, como mãe, como filha, hoje também como avó, fico a pensar como definir as mães. Ela não precisa gerar para ser mãe. Ela, muito menos dar à luz, criar filhos, eu defino como uma palavra, mulher. Daí coloco um sentimento, amor. Só haverá uma mãe onde houver isso. Não importa se o filho é biológico, muito menos se é do coração. Às vezes, os filhos são os seus alunos. Muitas vezes, um pet de estimação. Mãe está num olhar, num sorriso, num colo, num ouvido de ouvir. Ser mãe está no coração, na emoção. Passar a mão na cabeça, para abençoar, para chamar a atenção. Quantas vezes para afagar. Às vezes até mesmo para ralhar. Mas uma mãe se percebe de longe. Torce pelo filho, reza por ele, chora, dá gargalhada, pula, brinca, batalha. Um pouquinho e por trás de tudo isso, podem encontrar uma delas. E cada um escolherá a sua. E não são as mães que os escolhem. Por que será? Deus sabe por quê. Verde? Deus sabe por quê. Tudo está escrito em algum lugar. Feliz Dia das Mães e viva a diversidade dessas mães. Feliz Dia das Mães para quem é, para quem foi ou para quem ainda será. Obrigada. Valeu, Claire. Muito obrigado. Não vou esquecer mais teu nome agora. Pois bem. Vamos aproveitar, então, esses minutos que temos e vamos esquecer esse dia e vamos buscar aqui nos recolhermos intimamente, elevando o pensamento com firmeza a Jesus, nosso mestre amigo, a nossa querida irmã, mentora espiritual, irmã Dalva, aos espíritos benfeitores que aqui estão, aos nossos mentores, para que possamos, assim, nos aliviar, buscando esse encontro de sentimentos no alto, na espiritualidade. E essa elevação, assim, nos fazendo sentir a leveza, a pureza, a paz interior, onde só o bem, o amor ao próximo e a caridade estejam conosco. Que possamos vibrar, te alcançando assim em sentimentos,
e fazendo com que este ambiente se torne de uma claridade imensa, de pureza e de paz. E dessa forma, harmonizados, iniciamos as tarefas com muita paz e com muita luz. Que assim seja. Pois bem, a palavra de hoje está a cargo do nosso caríssimo irmão Alexandre, é isso? Novo Hamburgo, esteja à vontade. Estamos todos. Então, caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, boa noite. É uma alegria enorme estarmos aqui de volta. O tema de hoje seria sobre autocura, tá? Mas vai ficar para a próxima, porque em função da situação atual, muitas pessoas têm perguntado muita coisa sobre o assunto, sobre a temática, e qual é a explicação que nós vemos à luz do Espiritismo. Tá? Então, essa noite, a intenção é trazermos algumas elucidações sobre o que ocorre hoje, não só aqui no Sul, mas formos pensar até a nível global. Nós falamos ano passado sobre a temática numa palestra de transição planetária, que é a mesma base de hoje, que é este livro do Divaldo Franco, que eu já vou falar um pouquinho. Mas antes de entrarmos no assunto de qualquer questão ligada ao sofrimento, nós temos que pensar sobre a reencarnação, porque sem ela é impossível pensarmos sobre qualquer dor, principalmente as coletivas, as maiores, tá? Tendo por base um Deus justo e bom. Tem uma psicografia de Chico Xavier que diz o seguinte: a própria mulher que sofre a dificuldade, ela narra a sua história no mundo espiritual e traz através do Chico. E ela disse que na última reencarnação dela, ela reencarnou na síndrome de Down. E passou muita dificuldade com os pais. O pai a odiava e a mãe nem se fala, odiava ela muito mais. E ela cresceu à base de castigos severos e surras constantes, principalmente da mãe. E assim ela foi crescendo com extrema dificuldade. Com 15 anos, como ela morava numa fazenda com os pais, o capataz da fazenda, um deles, acaba tendo uma relação com ela sistematicamente e ela acaba engravidando. E quando ela engravida e a mãe descobre isso, a mãe tem um surto de ódio de tal porte que ela espanca a filha, espanca esta menina então até a morte. Tá? E na psicografia ela começa assim: agora estou bem. Aí narra essa história que eu contei agora, mas narra também o que desencadeou toda aquela situação. Que na outra reencarnação, mais atrás, o atual pai fora o seu marido. Tá? E a mãe fora escrava deles. Eles tinham grande latifúndio, eram senhores de escravos. Né? E o marido acaba tendo um caso com essa escrava e engravida ela. E ela, então, num ódio profundo, numa sede de vingança muito grande, como se a escrava fosse a culpada, e ela foi mera vítima da situação porque não a provocou, a mulher espera a gravidez se desenvolver, se desenrolar, e na noite, então, que inicia as dores do parto, que ela vai dar à luz ao seu filhinho, a mulher esta chama o capataz da fazenda e pede para que ele amarrasse as pernas da escrava. E num sofrimento extremo, ela e a criança acabam morrendo. Bom? Então, toda vez que temos uma pendência com alguém ou com algum grupo, a vida sempre vai reaproximar. Então, por isso que o antigo marido veio como pai dela e a escrava a qual ela matou veio como sua mãe, com uma oportunidade de, através do bem, através do vínculo familiar, se curarem através do amor, do perdão, os laços espirituais
que certamente já vinham de muito antes ainda. E quando ela engravida do capataz, ali com 15 anos, a mãe vê a situação, ela se conecta com a gravidez dela própria e de tudo que ela sofreu. E sabe quando a gente surta? Nossa, nem parecia eu. Quando nós surtamos assim, pessoal, ali que realmente somos nós. Então, a mãe, aquele surto de ódio do que ela nutriu esse tempo todo, ela acaba desencadeando toda a história e matando a própria filha. Então, certamente, a vida atirou para o futuro um reencontro novamente entre todos eles. Porque a vida sempre dá a oportunidade de recomeço. A vida sempre dá a oportunidade de reparação. E assim, pessoal, é conosco, entre família, entre indivíduos, entre nações também. Porque todo crime que ele é cometido de forma individual, o resgate também é individual. O crime cometido entre um grupo, entre família, o resgate também é familiar. E o crime cometido entre grupos maiores, coletivamente, entre nações até, o resgate também é de forma coletiva. Então, nesta obra do Divaldo Franco, que explica o processo de transição no qual vivemos, ele narra, por exemplo, do tsunami de 2004 na Indonésia, em que milhares morreram naquele tsunami. E ele diz que antigamente as tribos bárbaras, quando invadiam a Europa, iam aniquilando tudo pela frente. Matavam homens, nem se fala, mulheres, crianças, idosos, animais, salgavam até a vegetação para que nem ela vingasse depois, nem ela florescesse. Então, como uma horda, como uma onda, iam destruindo tudo. Então, houve esse comprometimento de forma coletiva. Por isso também o resgate depois no tsunami se deu de forma coletiva também. E ainda narra a obra que os ocidentais, ou seja, o pessoal daqui que estava lá quando ocorreu o tsunami, para lá foram atraídos de forma inconsciente para que o resgate também ocorresse com eles. Porque as pessoas daqui que estavam lá na hora do tsunami tinham fortes ligações morais com o povo de lá e com a situação de lá. Então, nenhum sofrimento maior ou individual, ele é mero acaso, mera consequência das leis da natureza, que fazem parte do resgate, mas há todo um estudo e uma preparação pela espiritualidade superior. Vocês podem observar como é muito comum, meses, algum tempo antes de alguma grande tragédia coletiva, como essa que vivemos agora, muitas pessoas começam a sonhar com a situação. Já ouviram falar sobre isso? Já conhecem pessoas? Por quê? Porque há uma preparação do desastre, mas já há a preparação de antemão da parte espiritual para desencadear todo um amparo, todo um auxílio, para os que ficam, para os que desencarnam. Então, vários de nós, quando vamos dormir fisicamente, somos levados em espírito para reuniões de preparação para o futuro amparo. E aí muitos se impressionam e já acordam com aquela ideia. Sonhei com tal ou qual situação, que depois venha se concretizar. Então, para te ver como nada é aleatório, tudo há uma programação muito maior. Tem até uma outra pessoa aqui do Chico Xavier, que ele fala da talidomida. Já ouviram falar da talidomida, pessoal? Aquela de sempre, tá? Assim, 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 não. Já ouviram falar? Sim. Tá. A talidomida, então, foi uma medicação que mães gestantes, na década de 60, ou 70, foi 60, né? Muitas mães tomaram. E destas mães que tomaram a talidomida, os seus bebês, os seus filhinhos tiveram deformidade fetal. Então, eles nasceram com alguma problemática congênita, sem um braço, sem uma perna, alguma deformidade bem grave, bem severa. Então, narra Humberto de Campos, por Chico Xavier, que assim como nós estudamos aqui, eles também estudam do lado de lá.
Então, os espíritos estavam estudando o porquê moral da talidomida. E aí eles viram no telão uma seguinte cena. Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram capturar os judeus, como a gente sabe, né? Mas aí muitos vizinhos, conhecidos, amigos, entre aspas, se aproveitavam do tumulto gerado e iam lá saquear os judeus, arrancando brincos, relógios. Então, eles não chegavam lá e tiravam o brinquinho da mulher, né? Eles arrancavam o relógio, eles decepavam muitas vezes, assim com anéis, etc. E muitos pais, investindo contra os algozes dos seus filhos, das suas esposas, tiveram as pernas dilaceradas, destroçadas. Uma cena, então, muito dantesca. Um parênteses, que olha como se repete aqui agora na situação da enchente. Olha quanta ajuda desencadeou. Mas olha quanta gente aproveitou e aproveita a situação para fazer o mal. Então, eles têm uma oportunidade, através dessa dificuldade, de fazer algum bem, atiram para o futuro um resgate bem penoso, como este que narramos. E tudo, pessoal, tudo o que nós fizemos para o outro, nós fazemos para si mesmos, para nós. Então, conforme este pessoal que fez este mal específico de forma coletiva ali, conforme eles foram desencarnando, eles possuíam no perispírito as mesmas marcas que eles causaram. Então havia espíritos sem braços, com as pernas destroçadas, deformidades. Também e como fizeram mal juntos, eles se reuniam por afinidade no mundo espiritual, na região chamada umbralina, nos umbrais. Bom, uma região de grande sofrimento. E Deus, pessoal, Deus é amor. Como falamos no início, a divindade sempre dá uma nova oportunidade. Então, por amor a esses espíritos, para que eles pudessem sair daquela situação de sofrimento muito grande e pudessem logo recomeçar, a divindade promoveu a reencarnação em massa deles. E eles reencarnaram em mães que precisavam de uma dor resgate, e muitas mães também receberam esses espíritos por amor a eles, para auxiliar. Também crescendo elas enquanto espíritos também. E eles reencarnaram em mães que tomaram a talidomida, este remédio. E a deformidade fetal causada no bebê não foi uma deformidade aleatória, ao acaso. Foi exatamente com a predisposição energética que eles já traziam consigo, pela questão moral. E narra a espiritualidade ainda. Para que não ultrapassasse os fins justos, ou seja, para que outras crianças e mães não fossem afetadas, a própria espiritualidade de luz inspirou que era aquela medicação que causava aquele mal, tirando por consequência de circulação. Então vejamos, pessoal, foi uma situação bem complicada, muito sofrimento, mas que no fundo foi uma grande bênção para aqueles espíritos, para sair de uma situação de muito sofrimento muito maior e poder aqui recomeçar, inclusive com a bênção do esquecimento. Então, em tudo há uma programação, e em tudo há um porquê, e o principal, um para quê, que sempre visa o bem. Jamais qualquer punição. Porque a lei de causa e efeito, a lei de justiça, sem amor, ela é punitiva. E a dor é sempre para a educação da própria alma. Tá? Agora, como falamos antes, só é possível pensarmos com base na reencarnação. E as coisas se fazem explicadas. Então, sobre a situação específica, atual até, narra uma outra psicografia do Chico Xavier, que chegaram uma senhora de engenho, senhora de escravos, então, após um ano de férias na Europa. Isso que é férias, né, pessoal? Um aninho inteiro na Europa. A gente passa uma semana ali já tá bom. Enfim.
E ela vem com amigos, etc. E ela chama os capatazes, que reúnem, por sua vez, todos os escravos. Ela ficou num lugar mais elevado, numa cadeira, e vinha escravo por escravo, de joelhos, pedir a bênção até ela, o que ela de forma arrogante concedia. Mas o capataz deixa por último, a escrava Matilde. E ela tinha 2 filhinhos nos braços, recém-nascidos. E assim, então, que Matilde chega a vez dela para pedir a bênção, quando ela se ergue e vem em direção à senhora de escravos, ela, por sua vez, se levanta e diz: Matilde, larga essas crias com alguém e me encontre o quanto antes no quintal. Matilde vai lá, deixa os filhinhos com uma colega escrava também e vai para o quintal. Quando lá chega, estava essa senhora de escravos com o capataz, que diz: siga-nos. Eles entram mato adentro e chegam na beirinha do rio, em Minas Gerais, época de enchente. E ela pergunta: Matilde, de quem são essas 2 crias aí? E ela, assim, né, meio apavorada e bem, de forma humilde, diz: são do Nhosico, que era filho dela. Meu filho jamais me daria um desgosto desse. Engravidar uma escrava, uma pessoa como tu, ele não faria isso comigo. E ela, sim, mas são dele sim, não posso negar. E ela se exalta muito. Olha, eu vou me certificar que eu nunca mais vejo essas crias que eu já odeio. Vou entregá-las à venda. E outra coisa, vou te libertar também. Depois do trabalho e compra-las de volta. E ela sente a situação, então a Matilde, a escrava, começa a implorar a compaixão da mulher. Implora, implora, e ela não cede. Até que ela não aguenta a lamúria da escrava, faz um sinal ao capataz, que por sua vez pega o chicote e estala nas costas de Matilde. Ela então acaba caindo no rio. Sente uma dor enorme pela separação dos filhos, recém-nascidos, e grita: Senhor, Senhor, meu Deus, me ajude, naquele desespero, sendo levada a correnteza abaixo. E dará instantes, apenas um cadáver de mulher descia rio abaixo. Então Matilde desencarna naquela situação. Aí narra a obra que se passam exatos 100 anos. E aquela antiga senhora de escravos que era muito abastada, rica, etc., podia ser vista agora reencarnada, mas uma situação de extrema penúria. Narra a psicografia que ela passava hoje as mesmas limitações materiais que ela causara nos escravos. E diante da expectativa do Natal, não tinha nada para oferecer aos filhos. A chuva, que era fraquinha, se intensifica e se agrava, e começa a vir a chuva pela rua, a inundação pela rua. Entra a sua casa aos pouquinhos. E nisso, o marido vê a situação, pega os 2 filhos e saem os 4 em direção a um lugar seguro. E na estrada ali fora, a correnteza se faz mais forte. E a senhora ela resbala e cai. E a correnteza começa a levá-la. E ela já sente uma dor enorme pela separação dos filhos e grita: Senhor, Senhor, meu Deus, me ajude. Mas há instantes, apenas um cadáver de mulher descia a correnteza abaixo. Ela desencarna naquela situação ali. Exatamente como ela causou antigamente. Então ali a senhora de escravos, a antiga senhora de escravos, ela resgata em parte os débitos anteriores dela. Para quê? Toda vez que eu faço mal para alguém, e não estou nem aí, sou indiferente, eu sofro o que fiz sofrer para aprender a me colocar no lugar do que não fiz. Então, o que a consciência e o amor não faz agora, a dor faz depois. Então, vejamos o caos que foi aquela enchente, que é hoje a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Parece tudo meio aleatório, pessoal, mas nenhuma morte ela é aleatória. Nenhuma perda material é sem propósito e sem porquê. Então são situações extremamente difíceis as quais vivemos hoje, mas há uma causa justa.
que não é só o resgate em si, mas é para promover o aprendizado do indivíduo afetado e principalmente da coletividade afetada, que somos todos nós. Então, como no tsunami, em outras situações, há uma programação, uma preparação muito maior. Como falamos antes, as famílias tendem a reencarnar juntos, alterando os grupos, hoje é o vizinho, amanhã é um amigo, mas sempre próximos, ou quase sempre próximos. E assim é entre as nações. Narra Divaldo Franco que, por exemplo, os antigos atenienses, dedicados à cultura, à arte, são os atuais parisienses, que é lugar dedicado à cultura, à arte. Hoje não é tanto, hoje está um caos lá, mas até então era, né, pessoal? Os antigos espartanos, povo dedicado à guerra, à belicosidade, reencarnam-se onde é a Alemanha. Não foi à toa que eles desencadeou toda a Segunda Guerra Mundial. Tá? E os antigos romanos, que dizimavam regiões, cidades inteiras, hoje são os atuais americanos. Observe como o símbolo da águia é o mesmo. O que os romanos faziam? Expandiam e dominavam. O que os americanos fazem? A mesma coisa. Tá? E qual que é o lugar do mundo que até então tinha mais devastação por furacão, por tornado, que dizimava cidades, aldeias inteiras? É justamente os Estados Unidos, que são esses antigos romanos resgatando o que fizeram antes. Então, nada se perde nesta lei de causa e efeito. Tudo visa essa redenção e crescimento espiritual. Repito e enfatizo, sempre há um motivo, um porquê e um para quê. Aí pergunta, mas tá aí o Brasil, quem que é? A gente é uma mistureba meio brava, tá, pessoal? Mas nós carregamos muitos karmas do passado enquanto nação, assim, não o Brasil em si. O Brasil tem 2 karmas grandes, 2 apenas. Um é a escravatura, tá? E outro é a Guerra do Paraguai. E narra Divaldo Franco que, por exemplo, a própria usina de Itaipu, a gente construiu e paga para eles uma certa parte, etc. É uma forma de reparar moralmente para o povo de lá. Então já está em reparação o mal que causamos. Tá? Mas o Brasil ele recebe muitos espíritos sofridos de outros lugares. Por exemplo, na noite de São Bartolomeu, em 1500 alguma coisa, na Europa, em que morreram milhares de protestantes de forma bem complicada, né? Narra aqueles mesmos assassinos na França, reencarnam depois na França e tem a Revolução Francesa, e lá eles morrem, resgatam também. Mas que o clima de ódio é tão forte aos europeus, entre eles, entre as nações europeias, que muitos deles foram recambiados, passaram a reencarnar aqui no Brasil. Tem sobre aquele Chico Xavier que narra que em torno de 2 milhões de espíritos franceses foram reencaminhados para cá. Porque aqui sem karma, praticamente, é muito mais fácil de recomeçar. Tá? Pessoal, o Divaldo Franco, né, ele deu uma palestra, vou sempre dar, na última quinta-feira, em que ele fala sobre o assunto do Sul aqui. E ele fala dessa questão coletiva da aprovação. É uma coisa pessoal, tá? Peço que vocês orem e analisem também. Mas me deu a entender que o que nós passamos hoje é um resgate da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Mais a Primeira. Tá lá, ele fala sobre isso. Procurem a Mansão do Caminho, a palestra, fala de quinta-feira passada. Tá bom? Ele fala sobre o assunto. E observe como hoje é uma zona de guerra. Olha que vivenciamos. Muito pior que o Covid. O Covid parou, foi bem difícil, mas depois a gente pôde recomeçar. Muitos não terão como recomeçar. Voltar para suas casas, seus trabalhos nas empresas. Mas em situações assim tem 2 propósitos sempre. A primeira é promover o resgate, como estamos falando. Mas a outra questão é promover nos outros, ou em todos, até os afetados, a necessidade da solidariedade, da caridade, do amor.
E olha, pessoal, a dificuldade que estamos vivendo hoje, que é altíssima. Olha como o povo gaúcho se uniu. E está demonstrando uma força que muitos achávamos que nós nem teríamos esta força. Olha o quanto estamos crescendo entre nação, aqui do sul, do povo. E a própria nação, que ficou muito dicotomizada, essas brigas de política, coisa e tal, foi muita briga aqui com lá. E nessa necessidade, olha os estados se unindo, quebrando barreira de ódio, de ressentimento, e vindo a questão da gratidão muito forte. Então, as desgraças, entre aspas, têm essa função também. Despertar nos outros o amor, a caridade. E é o que vivenciamos muito grande hoje, muito fortemente hoje. Tá? Pessoal, vocês viram a palestra no passado sobre transição planetária? Eu vou só resumir isso para a gente entender um pouquinho melhor, então, assim. O que acontece hoje com a Terra? Dá para explicar a situação maior. Nós passamos por um processo de transição planetária. Passamos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No de provas e expiações, a presença do mal e a evolução, o crescimento nosso é muito mais pela dor, pelas expiações, pelo sofrimento. O mundo no qual nós estamos nos encaminhando, a evolução, o crescimento será muito mais pelo amor, pela autoconsciência. E haverá mais espíritos voltados ao bem do que espíritos voltados ao mal. Vai dar uma boa melhorada aí. É como se a gente fosse renovar a nossa casa, reformar a casa. A gente chama de arquiteto, pedreiro, isso, aquilo, dá uma bagunça, não dá? Dá um caos aparente, mas que visa um aperfeiçoamento. Só que enquanto tem a reforma, a gente tem que ficar morando lá. É difícil, mas é para algo melhor. E este mesmo processo que a Terra passa hoje, Capela passou há milênios atrás, um planeta do Capela. Isso está na obra Caminho da Luz do Emmanuel. Capela é um sistema como se fosse nosso sistema solar, e o mundo lá estava no mesmo processo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E os espíritos fixos no mal lá, que não se melhoraram, eles foram expulsos de Capela e passaram a reencarnar em massa onde? Aqui na Terra. Então, exilados de Capela, vocês devem conhecer. Isso está na Bíblia como o mito de Lúcifer. O anjo mau que não obedeceu a Deus e foi expulso do paraíso. Não foi um anjo, né, pessoal? Foi um grupo de espíritos. E comporam aqui as chamadas raças adâmicas. Tá? Evá, em aramaico, é terra. Então, Adão e Eva. Não foi um casalzinho, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Foi um grupo de espíritos. Tá? E esses de Capela comporam as raças adâmicas, eles comporam grandes civilizações. O Egito Antigo, eles construíram as pirâmides, surgiu a escrita, né? Comporam ainda a antiga Índia, aí surgiu o conhecimento de prana, do prana, da yoga, da meditação, dos chakras. Tá? Ainda, eles criaram o sistema de castas, né? Que não queriam se misturar com os párias, com a ralé da sociedade, a ralé da gente, tá, pessoal? Né? Então, se sabiam superiores, intelectualmente falando, não queriam se misturar com a gente. Esse sistema dura até hoje. Tá? Comporam ainda os arianos, a Grécia Antiga, que aí surgiu a filosofia, a mitologia grega, que é belíssima. E aí, em contato conosco, um povo primitivo, canibal, foram sofrendo muito e se moralizando. E aí, conforme foram se melhorando, foram voltando para casa. Tá, pessoal? Mas é um processo de reencarnação, não vem na vizinha buscar ninguém. Tá? É um processo de reencarnação. Então, isso que aconteceu em Capela, acontece o mesmo hoje com a Terra. E vários espíritos não têm condições morais de ficar aqui reencarnando-se, por estarem fixos no mal. Então, como Deus é amor, está dando uma última oportunidade para esses espíritos melhorarem através da reencarnação. Então, há uma reencarnação em massa de espíritos ruins, perversos. Por isso está esse caos aparente hoje. Mas que há uma finalidade.
E esses desencarnes coletivos, eles estão acelerando o processo do apocalipse. Só o mundo não vai acabar, tá? Apocalipse é revelação. Então as pessoas estão se revelando hoje quem é quem. Pela bondade, pela maldade, pelo que apoia, isso, aquilo. Nós sabemos quem é quem hoje. O problema é quando a pessoa não sabe o que é, e que está o problema. Bom? Mas então, essa separação do joio e do trigo, de quem vai ficar aqui e quem vai ser expulso para outro planeta mais inferior, tá? Acontece, já está acontecendo. Em outro álbum de Divaldo Franco, o último deste espírito, narra que muitos espíritos estão desencarnando e alguns já desencarnados há mais tempo estão sendo levados para esse outro planeta. De novo, não vem na vizinha, pessoal, é processo de reencarnação. Para já lá recomeçarem. E vai aliviando a própria psicosfera do planeta, deixando ela menos sufocante. Então está tudo muito bem pensado. Narra André Luiz o seguinte. Ele fala, numa das obras dele, não lembro qual, sobre o diretor espiritual da colônia espiritual nosso lar. Então, um espírito muito elevado, correto? Mas ele não conseguia ascender, subir mais na escala espiritual, porque tinha um karma, um mal que ele fez que prendia ele ainda. Nós somos quais um balão. Quanto mais leve o balão está, mais ele sobe. Tá? E essa dificuldade que ele fez no passado impedia ele de subir mais. Então ele tinha que voltar e resgatar esse mal de antes. O que ele fazia? Ele jogava algumas pessoas de lugar alto, matava elas. Tá? Então ele reencarna, ele vira piloto de avião aqui no Brasil, e o avião dele tem uma falha e cai, ele morre. Tá? Então foi uma morte, inclusive, planejada pela espiritualidade de luz. Tá bom? Então, quando tira esse peso da sua alma, ele consegue ascender mais. Então pensa, todos nós estamos aqui com a Terra. Tá? Alguns em vibração, digamos, mais inferior, que não vão mais ficar aqui, vão ser levados para outro planeta. Como os de Capela vieram para cá para ajudar aqui. Tá? Então, uns mais abaixo e outros aqui. Só que a Terra ela vai evoluir em vibração, correto? Vai melhorar, a Terra está melhorando, pessoal. E muitos de nós não temos condições de ficar com ela, de ficar aqui reencarnando-se. Então, quando reencarnamos e temos a oportunidade de fazer o bem e também de resgatar, nós aliviamos um pouco esse peso da alma e temos condições de ficar por aqui. Quero dizer com isso, pessoal. Analisemos à luz do contexto todo, do contexto maior. Essa dificuldade que estamos vivendo hoje, ela é uma grande oportunidade para todos. Vocês vão me entender? Ela é uma bênção. Para que consigamos tirar este peso da alma e ter condições de ficar junto com a Terra e continuar reencarnando-se aqui. Como há muitos que estão se revelando, fazendo algum mal muito grande e já serão recambiados depois. Então, nada é aleatório e tem um propósito maior. E a dificuldade de agora, pessoal, penso eu que ela será muito maior depois. Tem pessoas, eu fiquei sabendo aqui que, por exemplo, perderam agora em poucos meses 3 vezes tudo. Então, muitos recorrem e pensam no suicídio, por exemplo. Por que eu vou viver aqui de novo, perder tudo de novo? Então, por isso, a necessidade de todos nós trazermos primeiro o ensinamento espírita para cada um de nós, individualmente falando. E aí, então, levar os que nos cercam. Esse conhecimento o Espiritismo traz, que consola muito, pessoal. Às vezes, ele é muito mais urgente que o pão, o agasalho, porque salva literalmente vidas. Então, que possamos pensar sobre isso, analisar a situação individual, coletiva, à luz do Espiritismo, que traz muitas respostas.
ter elas para nós primeiro. E então levarmos para os que nos cercam. Levemos sim o alimento material, agasalho, mas doemos também a luz, o pão que alimenta a alma, que vai literalmente salvar muitas vidas. Para encerrar, vou narrar um caso bem rapidinho. Dois casos bem rapidinho. Tem até um que eu falei da outra vez, mas convém repetir. Tinha um rapaz que um médico, ele ajudava muitas pessoas, uma pessoa caridosa, assim. E aí tinha uma família, tinha algumas famílias que ele atendia de graça. Posso passar 5 minutos? Vai dizer que não também aqui, sacanagem, pô, tá? Aí eu falo mais devagar. Então, o médico atendia bem as pessoas, ele conversava muito com as pessoas, era um médico querido. Mas tinha uma família que ele atendia de graça, e o pai, como ele conversava muito médico, o pai era meio mala, assim, né? Conversava demais, mas o médico tinha paciência, etc. E aí um dia o médico vai para o aeroporto, pegar um avião, quem ele vê ali adiante, meu Deus, o mala, não vai me ver, não vai me ver. Doutor, peraí, doutor. E vai lá. Começa a conversar, fala, não para de falar, fica falando, e o médico assim, fulano, eu tenho um voo. Na volta me procura, tal dia a gente conversa, mas eu tenho que ir agora. Não, doutor. Assim, é só tem uma dor, não sei o quê, e não para de falar. E o médico consegue se desgrudar, educado. E o médico perde o voo. Fica bravo, né? Irritado, natural, vai para casa, vê um sonzinho, de repente no rádio, para a música. Essa, notícia urgente. Um avião decolara e logo depois caíra. Todos a bordo morreram. Ele fica assim, né? Espera informações. Era do aeroporto que ele estava. Aí espera informações mais, hora da passagem, era o avião que ele estaria. O mala salvou minha vida. Tá? No outro dia vai para o consultório, pega o endereço do rapaz, vai até a casa dele para agradecer. Chega lá, bate, a esposa atende. O fulaninho tá aí, não sei o quê. Como assim fulaninho tá aqui? Salvou minha vida ontem, assim, sabe, conta a história. Doutor, tu falou com ele ontem? Sim, ele salvou minha vida, não sei o quê. Tem certeza? Né? Mas por que está acontecendo? Olha, fulaninho, meu marido, faz 2 meses que ele morreu. Né? Enfim. Aquele grupo que morreu no avião, certamente foi um grupo que no passado se comprometeu de forma coletiva. E para lá foram atraídos para que o resgate ocorresse como ocorreu. E o médico certamente estava entre eles no passado, quando cometeram os delitos. E para lá foi atraído. Mas, pelos atos de amor no dia a dia, ele teve uma moratória e foi afastado do resgate doloroso. E na falta de um pneu furar, um acidente, o próprio espírito, em gratidão, se materializou para desviá-lo do resgate ali. Então, por mais que nós tenhamos tal quantidade programada para nós, pessoal, todos nós podemos alterar a destinação através do amor, da renovação. E não só pelo que já fizemos, mas principalmente pelo bem que nós iremos e podemos fazer. Por isso, é uma oportunidade para todos nós. E aí, para encerrar o último caso, e um rapaz que ele desde pequeno, ele passa por várias dificuldades. Passava fome, apanhava muito dos pais. Aos 8 anos, o pai dele chamou ele para trabalhar junto com ele, na pedreira, literalmente carregando pedras. E muita dificuldade, apanha, etc. Tanta dor ele passava, sofrimento, frio, fome, apanhar do pai, trabalho forçado, que aos 12 anos ele pendura a corda para se matar. Mas, enfim, resiste, etc. E assim foi tocando a vida. Estou resumindo bem, tá, pessoal? Aos 18 anos, nessa mesma situação que ele vivia, com muita dificuldade, ele tem um acidente e perde um olho. Quando ele perde o olho, ele se irrita profundamente com Deus. Que Deus de amor é esse que falam por aí? Quanta desgraça eu vivo! Pendura a corda mais 2 vezes. Tá? Enfim, tiram ele, etc. E está aí firme e forte. Ele é uma pessoa boníssima. Faz muito bem. Marido cuidadoso, fiel, pai também. Tenta ser um empregado, um funcionário honesto. Uma pessoa dedicada ao bem realmente. Então ele se perguntava, por que eu procuro fazer o bem, tendo ser uma pessoa boa, sofrer tanto? Em resumo, assim,
pela depressão que ele carregava, no auto-boicote, ele faz um mergulho ao inconsciente profundo. Ele viu que na outra encarnação ele foi nazista, chefe de pelotão, e descobrem que um membro havia traído eles, um espião. Vão até a casa do rapaz, ele não estava, mas estava a mulher dele e o filho de 8 anos apenas. Então ele pergunta, cadê teu marido, cadê ele? Ela não fala, e ele bate nela, espanca ela, e ela não diz. No desespero, para conseguir informação, ele pega a criança, puxa a faca, se tu não falar onde está teu marido, eu vou cegar o teu filho. Ela não fala, não sabia, dá um desespero enorme, e ele fura o olho da criança. Tá? Uma cena dantesca, o próprio pelotão abandona ele, ele fica sozinho ali, pega a faca, vai para o outro olho. Se tu não me falar, eu vou cegar de vez o teu filho. Ela não fala. Ele cega a criança, completamente. Bate nela, abusa dela, uma cena bem dantesca. E nisso chega o marido com os colegas. Socorrem a criança, que morre 2 semanas depois pelos ferimentos. Socorrem a mulher. Sem entrar muito em detalhes, mas penduram ele e torturam ele até a morte. Demora 2 dias para morrer. Esse detalhe é importante por quê? Já vou explicar. Então, ela desencarna, aquelas condições horríveis, fica em torno de 40 anos no umbral. 40 anos. Quem resgata ele, pessoal? A criança, já um espírito adulto. Né? E ali foi o primeiro golpe no ego dele. Como ele, que eu prejudiquei tanto, vem me socorrer agora? Então ele reencarna, passa pelo que ele passou. E desde pequeno, quando o pai batia nele, bullying dos colegas na escola, ele se imaginava pegando a pessoa, pendurando ela e torturando ela. E nunca entendeu o porquê daquilo. Depois ele se dá conta. Ele queria fazer o que fizeram com ele. A imaginação também é um tipo de memória. Eu tenho 1 milhão de coisas para imaginar. Por que eu imagino justamente isso ou aquilo? Está nos nossos arquivos. Então, mas o que isso mostra no fundo? Uma pessoa boníssima, não mata uma mosca, mas cheia de ódio por dentro. E por mais que uma pessoa boa, voltada ao bem hoje, caridoso, ele reconhece que de vez em quando ele parece outro. Tem uns rompantes de agressividade, de prepotência. Ou seja, o nazista ainda morava dentro, ele mora dentro dele. E aí ele se dá conta que se ele reencarnasse numa família tranquila, pais saudáveis emocionalmente, em boas condições financeiras, quem é que ia aflorar agora? Esse rapaz boníssimo de hoje ou o nazista psicopata de antes? O nazista. E ele viu ainda que ele era um acidente para ter ficado completamente cego, mas perdeu só, entre aspas, né? Só um olho. Porque justamente estava voltado ao bem, se renovando, se buscando honestamente. E deixando as marcas maiores para trás, resgatando uma grande oportunidade, uma bênção para ele ficar aqui reencarnando-se. Então, hoje, nesse contexto maior, até espírita, ele consegue ter gratidão por tudo que ele passou. Que é a vida lapidando o ego na marra para o próprio bem. Então, quando perdemos tudo, mais de uma vez, o que a vida está ensinando não é só um resgate quando eu tirei tudo dos outros. Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas para eu treinar o desapego, me importar com o que realmente importa. Então, é um aprendizado. E a dor que eu sinto hoje ainda é menos do que eu causei. Porque a dor visa educação da alma, jamais qualquer forma punitiva. Então, aonde podemos ver, em tudo que estamos ao nosso redor, o amor de Deus chamando a nossa alma para despertar. Como diz Joana de Ângeles, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte, mais se agiganta na razão que mais se doa, fixa-se com mais poder quanto mais se irradia, nunca perece porque não se entibia, nem se enfraquece,
desde que a sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. E assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, amemos para que a paz de Deus conosco sempre esteja. E que de agora em diante, que assim seja. Obrigado. Vamos, então, manter essa concentração e vamos agradecer a Deus, aos Espíritos que nos protegem, por aqui estarmos, por podermos buscar na doutrina espírita o alento, a compreensão para o que ocorre em nossas vidas. Nos proporcione, Senhor, assim, a cada dia, a tranquilidade, a confiança em Ti e nos amigos espirituais, para que possamos superar, para que possamos aceitar o que a vida nos oferece. E que saibamos, Senhor, que tudo o que nos ocorre é para o nosso crescimento, para a nossa evolução. E assim, profundamente, Senhor, agradecidos por tudo aqui que ouvimos e que possamos sempre ser merecedores desse banquete espiritual. E dessa forma, encerramos os trabalhos com muita paz e com muita luz. Que assim seja. Ficam os passos à disposição daqueles que